Olá, saudações. Nós estamos conversando sobre fenômenos abstêmios atípicos e hoje nós vamos conversar sobre os abstêmios do modelo on-step. On-step seria um passo ou um único passo, né? Então, quem são esses abstêmios e como é que eles estão em abstinência? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Bom, existem vários fenômenos abstêmios atípicos, né? O modelo Superman, o abstêmio por trauma próprio de terceiro, o abstêmio do efeito Wundermitta, né? Aquele efeito Popeye, e aqui nós temos esse abstêmio chamado One Step. Bom, o abstêmio One Step ele está em abstinência, mas ele só pratica um ato. Então é assim, a pessoa ela está em abstinência, mas ela não pratica outras técnicas. Ela não pratica nem técnicas muito sofisticadas. Então ela não evita pessoas, hábitos e lugares. Veja que ele se confunde muito com o modelo do abstêmio Superman. É que o abstêmio Superman é uma pessoa que diz que está em abstinência e que conseguiu por conta própria e tudo mais e faz o que quer. O abstêmio, o One Step, ele já não é tão ousado assim. Ele sabe que não pode correr tantos riscos, mas ele não leva isso em consideração, ele continua levando a sua vida. Mas ele tem em si um passo, um único passo, muito bem fixado, muito bem fixo, muito bem firme, né? Ele é muito firme nesse pensamento, que é o evite o primeiro gole, tá? O abstêmio do modelo Superman, ele parou e ele vai voltar quando ele quiser, tá? Ele não vê problema nisso, ele não vê a impotência perante o consumo de drogas ou álcool, ele não tem nenhum problema nesse aspecto, ele não visualiza isso. O One Step não. O One Step ele visualiza essa impotência, ele sabe que ele precisa tomar certos cuidados, mas ele não pratica assim, técnicas muito sofisticadas, ele apenas evita o primeiro gole. É a única coisa que ele faz. Então, esses abstêmios a gente não vê em grupos anônimos, a gente não vê em terapias, assim como o abstêmio do modelo Superman. É muito difícil de encontrá-los, né? Mas eles sabem que não podem beber, tá? Eles têm isso bem categórico. Normalmente o abstêmio do modelo Superman ele é aquele abstêmio que foi mero usuário. Na verdade, se fosse mero usuário, ele não precisaria ter ficado em abstinência, mas ele deve ter sido provavelmente um usuário abusivo. Aí ele diz que conseguiu parar por conta própria e tudo mais, porque ele não chegou a desenvolver adicção. Embora eu conheça alguns abstêmios desse modelo Superman que desenvolveram adicção. Bom, o abstêmio do modelo On Step, que é o tema dessa aula, ele desenvolveu a dicção e ele sabe disso, tá? Então, ele normalmente ele é um abstêmio que foi adicto, mas ele aprendeu que não deve utilizar o primeiro gole, ingerir o primeiro gole, nem utilizar a primeira dose. Então, ele aprendeu e é o único passo que ele pratica, tá? Praticamente ele só faz isso, né? Mas de um modo assim implícito, por óbvio, ele deve estar praticando outras técnicas. Então precisa estudar o modelo, estudar cada caso de uma forma muito particular para tentar entender como é que ele consegue manter essa abstinência, né? E aí a gente vai ver que o abstêmio, o One Step, às vezes evita pessoas, hábitos e lugares, ele procura se relacionar com pessoas que não consumam drogas nem álcool e tudo mais. Diferente do modelo Superman. Esse é muito mais ousado, corre muito mais riscos, né? Bom, qual que é o problema do abstêmio One Step? Não existe muita lucidez. Existe uma lucidez, que a gente chama aquela lucidez abstêmia, que é a lucidez para desencadear o processo de abstinência, mas ele não se aprofunda nessa lucidez. Então, ele nem sempre ele muda o sistema ideológico dele. Ele não chega a entrar em sistemas ideológicos abstêmios, mas ele consegue neutralizar o sistema ideológico adicto. Então, a gente costuma pensar, pelo menos, né, que no modelo básico desse abstêmio One Step, ele possui apenas esse sistema ideológico neutro, o sim,
que a gente chama, né? Sistema ideológico neutro. Então ele neutralizou o sistema da adicção, mas ele não evolui no sistema abstêmio, tá? Bom, é um abstêmio que corre risco, um risco muito grande, porque se ele só tem uma técnica bruta, uma técnica para evitar as situações, quando eu se desandar, se ele passar por uma reintoxicação física, a tendência é que ele não consiga voltar com muita facilidade, né? Ele não tem pessoas com que ele se relaciona que estão em abstinência ou que estão trabalhando com abstinência ou inseridas no modelo abstêmio. Então esse abstêmio ele corre riscos por causa disso, tá? E basicamente ele aplica a mesma técnica do evite o primeiro gole e vive com base nessa técnica, né? Bom, a abstinência ela serve como uma base, como um fundamento para que a pessoa consiga se desenvolver na vida. Então, a pessoa teve adicção, ela vai desenvolver uma abstinência em relação à droga de eleição e drogas correlatas, e após isso ela consegue se desenvolver na vida. Então, a ideia da abstinência ela não é uma finalidade em si mesma, né? Ela é um meio para que a pessoa consiga voltar a viver. E o abstêmio One Step, ele nem sempre consegue mudar, por não mudar esse sistema ideológico, nem sempre essa vida que ele vai ter depois, ela é muito interessante, assim, do ponto de vista, não há grandes mudanças na vida desse abstêmio. A gente percebe que as pessoas que estavam em adicção entraram em abstinência e seguem um caminho diferente do One Step, elas mudam muito a vida delas, né? E o One Step ele muda muito pouco. Então, normalmente os abstêmios que mudaram muito pouco, eles são ou do modelo Superman ou desse modelo One Step, né? Não existe críticas, não existe certo ou errado, tá? É um caminho de abstinência. Existem milhares de abstêmios nessa situação e também podem existir abstêmios One Step que não desenvolveram adicção, né? Que foram usuários abusivos, assim como o modelo Superman. Só que o One Step ele é mais tranquilo, ele já entende o problema da adicção, né? O modelo Superman ele não entende adicção. Como ele não teve adicção ou ele interrompeu o uso bem no início, por força bruta, sem precisar de internamento, e ele para quando ele quer, ele tem esse discurso, né? Então, o One Step já não tem mais esse discurso, já está mais amenizado esse discurso, está mais mitigado, né? Ele tem um discurso um pouco mais humilde. Então, a diferença entre eles é basicamente o discurso, né? E esse caso, né, do One Step, normalmente foi ele desenvolveu mesmo a dicção, tá? Só é perigoso, né? Fundamentar toda a sua vida num passo só, em um degrau, em on step, é muito perigoso, né? Tá? Mas existem milhares de abstêmios nessa situação e é um caminho a ser seguido, estudado e trilhado por aqueles que não desejarem grandes mudanças na sua vida ou que não tiveram aquele fundo do poço tão grande, né? Porque aí elas podem continuar vivendo, né? Apenas tampando a boca da garrafa. É uma gíria que a gente usa em vários grupos, né? Que a gente diz que a pessoa ela só tampou a boca da garrafa, ela não entrou realmente num processo de mudança, num processo evolutivo ou qualquer coisa semelhante. Tá legal? É mais ou menos isso que eu tinha para falar do Abstemio One Step, e o material estará disponível, assim como todos os outros. Muito obrigado.